Tudo bom, pessoal? Falar nesse vídeo aqui sobre a questão da radiação, né? Proteção radiológica. Bom, porque todo mundo da área assistencial, né? Coloquei aqui para fazer esse treinamento. Porque a maior parte dos setores acaba tendo alguma influência de radiação, né? A maior parte dos setores tem raio-x no leito, etc. Então, a grande importância da gente falar um pouco sobre esse assunto, né? A gente já teve aí treinamentos por parte da nossa comissão de proteção radiológica, né? Pelas físicas sobre o assunto, né? Só que eu vou tentar abordar um pouco diferente aqui. E eu sei que muitos também não passaram por esses treinamentos e outros já passaram há um bom tempo e não se lembram de muitas coisas, né? Então, vamos ver alguns conceitos aqui, né? Eu não vou me ater à questão da radiação em si, de conceitos, aquela parte mais chata ali, histórica, etc., para a gente não perder muito tempo com isso e ir direto para o que é mais importante, beleza? Então vamos lá. Bom, isso aqui é importante falar, pessoal. 80% da exposição à radiação é proveniente de fontes naturais e apenas 20% de fontes artificiais, feitas pelo ser humano, principalmente de aplicação de radiação na medicina. Qual que é o objetivo disso aqui, pessoal? Muita gente também, quando vê radiação, né, ouve falar sobre radiação, acha que é algo assim de outro mundo, que só de estar próximo já vai ter câncer, já vai ter isso, já vai ter aquilo, né? Só que a situação não é bem assim, né? Vou mostrar mais à frente, mas enfim, algumas comidas, né, as comidas na verdade, né, como um todo, emitem radiação, né? O Sol emite radiação, enfim, as pessoas, etc. Tudo existe radiação, né? São níveis mais baixos, alguns casos, mas vocês vão ver que outros casos assim muito próximos da nossa realidade são até bem altos. Só que a grande questão é que apenas 20% das fontes de radiação, né, são as artificiais, que são as que a gente lida no nosso hospital. A maior parte delas são radiações que a gente tem aí por todo lugar, né? Então, é importante ressaltar esse primeiro item aqui, né? E as radiações, a gente tem dois tipos delas, né? A gente tem as radiações que são não ionizantes e as radiações ionizantes. As radiações ionizantes, vamos falar assim em termos mais chulos, né? Mais simples, são radiações mais fortes, digamos assim, né? São aquelas radiações que conseguem, por exemplo, fazer uma mutação numa célula, conseguem ultrapassar uma parede, digamos assim, dependendo da radiação, né? Se ela não for baritada. Mas a grande questão é que a gente tem esse tipo de radiação, né, que é o nosso item de estudo aqui, e a gente tem também micro-ondas, ondas de rádio, que também são radiações, né? Mas enfim, a gente vai se ater a esse item aqui. Então, pessoal, como eu falei, essas radiações, né, ionizantes, elas têm um poder de penetração um pouco maior, né? Mas ainda assim a gente tem algumas diferenciações. Ó. Partícula alfa não consegue passar um papel. Você tem um papel na frente, a partícula alfa não passa. Partícula beta consegue passar um papel, atende, chega ali a um indivíduo, né, o corpo humano, mas não passa do corpo humano. O raio-x, né, que é um dos grandes aí utilizados na medicina aí no nosso hospital, ultrapassa o papel, ultrapassa o corpo humano, mas não ultrapassa o aço, né? Os raios gama já ultrapassam todos esses, não ultrapassam o concreto. E as partículas de nêutron, né, quase ali que ultrapassam o concreto também. Então, a gente tem essa diferenciação, né? É importante só para vocês terem uma noção aí geral dessa questão todas as radiações, né? E o que a radiação pode fazer com o corpo humano? Né? A radiação pode atingir o núcleo da célula e criar uma mutação, né? Uma mutação de DNA. Então, daí os grandes riscos, né? Uma célula tem sem alteração, uma célula de comutação do DNA, né? Ela pode causar a morte, sim, né? Em situações Chernobyl, por exemplo, queimaduras na pele, catarata, infertilidade, câncer, sendo que catarata é uma das mais comuns, né? Pelo que o pessoal lá da física médica, que são os especialistas nesse assunto aí, né? Relatam pra gente, né? São os principais aí. Mas também infertilidade, câncer, etc. Tudo isso é possível, né? Mas depende também do tempo de exposição, da proteção que você tem e do tipo de equipamento que você está usando, né? Bom, e aí para a gente ter uma ideia, né, e desmistificar algumas coisas, hein, vamos ver aqui, ó, uma castanha do Pará, ela tem essa emissão aqui de radiação, né, que aqui a nomenclatura é millisievert, né, mas não vamos ater muito a essa questão. Só vamos perceber a grandeza aqui, né? Castanha do Pará, uma radiografia odontológica, já tem 0,01. Agora um voo de 20 horas,
já recebe mais radiação do que uma radiografia. Né? Um ano na indústria nuclear. Tomografia computadorizada de abdômen, 10 milisievert. Astronautas 4 meses no espaço, 100 milisievert. Dose na radioterapia, né? Gigantesca. Então, essa é a grande questão, pessoal. O objetivo disso aqui é só a gente ver que muitas vezes situações aí simples no nosso dia a dia, né, um voo de avião aí de um pouco mais demorado já emite mais radiação que uma radiografia odontológica. Aí muitas vezes a pessoa, né, que está exposta a essa radiação fica ali com medo, né, preocupado e tudo. Beleza, né? A radiação não existe, digamos assim, níveis confiáveis, digamos. Mas tem uma certa questão também aí que várias das coisas que a gente faz no dia a dia já emitem radiações maiores que alguns tipos de radiação. Então a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade também nesse sentido. Né? Sempre se precavendo, como vou mostrar mais à frente. Aí só mostrando, né, os limites de dose para corpo inteiro. O limite seria 50 anual, né? Nas extremidades 500, pele 500. No cristalino, né, nos olhos 50. São limites aí para os trabalhadores maiores de 18, aprendizes para o público, né, que em geral vai receber menos dose, é aceitável menos dose para o público, né, já que não faz sentido como para os trabalhadores dessa área. Né. E, como eu falei, a questão do cristalino é aquele que tem dos itens aí específicos, né, pele, extremidades, é aquele que tem um menor limite, porque é muito mais provável a gente ter algum problema aqui, né, de catarata, etc., como eu falei. Bom, e quem deve ser protegido? Todo mundo, né? Os trabalhadores, os pacientes, os membros da família, público em geral, meio ambiente, né? Todo mundo tem que ser protegido dessas radiações. E como proteger? Bom, a proteção radiológica tem basicamente três pilares, né? A questão da otimização, né, que eu vou detalhar um pouco mais depois, a questão da limitação da dose e a questão da justificação. Né? Então vamos entrar nesses três itens aí. Justificação. O uso da radiação não é justificado se não há benefício. Então, o que acontece? Né? É basilar isso, mas é importante nivelar esse conhecimento para todos. Né? A radiação é um risco. Né? Só que quando existe um benefício para o paciente que é maior que esse risco, né, para detectar uma doença, etc, 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 compensa. Agora, se a pessoa está sã, não tem problema nenhum, para que ela vai se expor a um risco? Né? Então, essa é a grande questão da justificação. Né? Todas as aplicações, né, de raio-x, etc., têm que ser justificadas. Né? Isso implica que todas, mesmo as menores exposições, são potencialmente danosas, e o risco deve ser menor do que o benefício. Né? Então essa aqui é a balança que a gente tem que pesar na hora de justificar. E a gente vê muitos casos aí, que a gente conversa também na nossa comissão de proteção radiológica, de médicos e residentes, etc., que fazem, às vezes, vários pedidos de raio-x para um mesmo paciente. Né? São situações que podem acontecer. Né? Vocês já devem ter visto, talvez, no setor de vocês, o mesmo paciente fazendo várias radiografias, ou porque não foi passado direito de um para o outro que já tinha feito, ou porque esqueceram de pedir alguma coisa. Então, assim, é importantíssimo, né, avaliar exatamente o que você quer ver ali naquele exame para você direcionar para o exame que você quer. Né, o exame final aí, para você não expor a pessoa a mais radiações. Os profissionais que vão estar fazendo aquele exame, né, expondo eles a mais radiação, etc. Então é importantíssimo esse item aqui. É um item aí dos principais da questão da produção radiológica. Né? A outra questão é a otimização. Né? Quando a radiação é usada, a exposição deve ser otimizada para minimizar qualquer possibilidade de detrimento. Né? A otimização é fazer o melhor que se pode sob condições eficientes. Então é tentar sempre otimizar o trabalho. Né? Preparar ali as coisas antes, para a gente poder fazer da forma mais simples, mais rápida, que a gente possa não perder, sei lá, fazer um exame, ter que repeti-lo de novo na mesma hora ali, né, porque esqueceu de posicionar diretamente o paciente ou alguma outra situação. Né? Então é importantíssimo isso. É necessário estar familiarizado com as técnicas de otimização e aplicação da radiação ionizante. Né? Então, pessoal, a gente tem esses três grandes pilares aqui também, né, dentro da otimização e da proteção radiológica. Né? Minimizar o tempo em campo de radiação, né, como eu falei, otimizar, né, tentar usar aquilo ali só para o que se destina mesmo, não ficar ali fazendo radiação à torta e à direita. Né?
Maximizar a distância da fonte de radiação, né? Quanto mais distante aqui, decresce muito a radiação que você toma, 1 metro, 2 metros, né? Decai assim em níveis maiores do que, não é proporcional à distância, né? A proporção é maior do que a distância que você fica daquela fonte que emite radiação. Então, por exemplo, você vai fazer um raio-x, né, no leito de um paciente. Você é um enfermeiro, técnico de enfermagem, está ali próximo. Se você der 2 passos para trás, né, 2 metros de distância, você já está numa zona relativamente segura, né? Então, a cada passo que você dá para trás, sua segurança aumenta muito, né? Se você dá 2 passos, não quer dizer que é o dobro da segurança do que 1 passo. É mais que isso. É isso que eu quero dizer. E a outra questão é a blindagem, né? Para os setores de raio-x, etc., que tem a parte de blindagem, né? Que conhecem mais do que a gente aí de todos esses detalhes. E para os setores assistenciais, né? Que a gente tem os equipamentos de proteção. Né? O nosso equipamento de proteção principal, né? São o protetor de tireoide e o protetor, o avental plumbífero. Né? São itens aí que estão disponíveis na maior parte dos setores, para não falar quase todos os que usam radiação. Né? Muitas vezes a gente vê que eles ficam parados ali e o pessoal não tem usado. Né? É um outro item também aí para vocês refletirem, né? Se vocês têm utilizado. Muitas vezes o pessoal fica com preguiça de pegar, etc. Mas a gente percebe, né? Tudo que eu falei. Não é para ficar louco com essa questão da radiação, né? É o que eu quis dizer no início, mas também não é para a gente brincar porque é algo que não tem exposições aí aceitáveis, digamos assim, né? Limites aceitáveis, a gente tem que prezar sempre pela eficiência. Então, a gente tem os equipamentos disponíveis, o ideal é que vocês utilizem quando estiver tendo que segurar um paciente para poder, sei lá, na pediatria, no TEINEL, sim, tem que fazer um raio-x no paciente, tem que estar segurando ele ali. Você pode estar usando esse equipamento e já vai reduzir bastante sua exposição. Tempo de exposição, né? Métodos para minimizar o tempo de exposição. Planejar e discutir a tarefa a ser realizada antes de entrar na área. Né? Usar apenas o número de trabalhadores necessários para a tarefa. Muitas vezes um monte de gente entra ali, fica próximo. Não, vai tirar raio-x e o pessoal sai de perto. Né? Disponibilizar todos os itens, acessórios e objetos que irá realizar antes da entrada na área. Vai deixar tudo separado, tudo certinho, para você não ficar tempo na área. Né? Essa é a grande questão. Realizar ensaios e exercícios, né, simulados, os treinamentos. Nunca passar muito tempo em uma área controlada, né, dentro de uma sala de raio-x, etc. Trabalhar eficientemente, mais rapidamente. E fazer o trabalho certo na primeira vez. Né? Tudo isso é conseguido com planejamento, etc. A sinalização impõe algumas restrições de acesso de permanência. Né? A gente tem principalmente no raio-x, todas as sinalizações que vão ali alertar se está acontecendo um exame. Né? Vamos supor, um enfermeiro, um técnico de enfermagem vai entrar num setor desse para olhar um paciente ou pegar um paciente. Em cima dessas portas aqui tem aquelas iluminações. Né? A iluminação está acesa. A pessoa espera, aguarda. Né? Tem todas essas questões para evitar a exposição à radiação. Né? A distância. O trabalhador deve estar tão longe quanto possível da fonte de radiação, né? Como eu falei. Para fontes pontuais, a taxa de dose é proporcional ao inverso do quadrado da distância, pessoal. Então, isso aqui é o que eu falei ali de forma mais simples. Né? Se você dobrar a distância, a taxa da dose reduz a 1/4. Né? Então, não é proporcional. Se não dobra a distância, a taxa de dose que você vai receber diminui ao meio. Né? Diminui por quarto. Se você triplicar a distância, a taxa da dose se reduz a 1/9. Né? Então, é 1 sobre a distância que você está. Né? Ao quadrado. Então, é bem significativo. Se você fica longe, sua dose é muito baixa. Né? Familiarizar-se com as condições radiológicas da área, né? Conhecer bem sua área, onde fica seus equipamentos de proteção para você usar. Durante o trabalho prolongado, vamos para áreas com menores taxas de dose. Né? Em geral, o pessoal mais aí do raio-x, hemodinâmica, etc. Use acessórios de manuseio remoto, quando possível, né? Pinças, etc. Para evitar ficar ali na zona do raio-x. Blindagem. Né? A blindagem reduz a quantidade de doses de radiação ao trabalhador. Diferentes materiais protegem o trabalhador de diferentes tipos de radiação. Né? Como eu mostrei lá, tem vários tipos de radiação e algumas atravessam alguns materiais, outros não. Então a importância da gente ficar atrás dessas blindagens, utilizar delas. A gente tem os equipamentos de blindagem móvel, né? Que tem, por exemplo, no CTI, no PAN,
E em geral a gente vê o pessoal usando aquilo ali como uma forma de, enquanto está fazendo banho de leito no paciente, tampar aquele leito ali para os outros não verem, ou enfim, para o pessoal que está ali visitando, etc. Né, que é um uso que não é o certo para o material. Né. Raramente a gente vê o pessoal de fato ficando atrás daquele equipamento que a gente adquiriu, né, aquele equipamento móvel que fica já nos setores ali, enquanto há radiação. Então, é importante que o pessoal, inclusive, em especial, na verdade, né, do raio-x, né, os técnicos em raio-x, etc., utilizem eles quando vão nos setores, né, estão disponíveis para vocês. Óculos de proteção para proteger os olhos da radiação beta, quando aplicável. Né. No nosso caso aqui, o óculos ali é muito utilizado na hemodinâmica, né, que enfim, né, vou aproveitar esse momento para falar sobre isso. A gente tem vários setores do hospital que já foram monitorados por dosímetros de ambiente. Né. Por exemplo, o TEINEL, o SIM, a Secretaria da Hemodinâmica, por exemplo, são locais que, assim, acreditou-se que poderia haver uma exposição, pelo tanto de relatos que se tinha, né? Igual o pessoal da área de pediatria fala muito que tem que segurar o paciente durante os exames, né? Então é um risco ali que ele está correndo. Então, por tudo isso, ficou-se um ano monitorando o dosímetro. O que acontece? O que é o dosímetro? O dosímetro é um equipamentozinho, né, que fica na lapela do funcionário, né, ou seja, tipo no peito do funcionário, digamos assim, que mexe com radiação, daqueles que são considerados expostos, eles usam dosímetros, e esses dosímetros eles usam ali durante toda a jornada de trabalho, e ao longo dos meses, uma empresa específica faz a leitura dessas doses. Né? E foi pegado um equipamento desse, né, só que para o tipo de medição ambiental, ou seja, ao invés de colocar no paciente, ficou no ambiente, ali 24 horas por dia, recebendo dose de todos os lados. Não é igual um trabalhador que está usando aquele dosímetro e recebe alguma dose dependendo do trabalho que ele vai desenvolver. Não. O dosímetro ficou no ambiente recebendo doses ali de radiações que foram usadas no ambiente. E nenhum desses dosímetros indicou dose. O que isso significa? Que todos esses setores, né, que não são monitorados por dosímetros, não entendeu-se, né, que existia um risco que justificasse esse monitoramento e, portanto, não há que se ficar com medo e etc. Né? No meu setor aqui eu tenho que ficar segurando a criança e bate o raio-x móvel. Né? Então, o nível de radiação, em especial, entrando já em outro assunto, né? O nível de radiação desses raios-x móveis é bem mais baixo do que o arco elétrico, de fato. Né? E o equipamento de hemodinâmica, por exemplo. Né? Então, inclusive, né, no âmbito de periculosidade, por exemplo, é um item que não gera periculosidade, né, o raio-x móvel. Então, a gente tem todas essas questões. Em geral, as físicas costumam comentar que a cerca de 2 metros de distância do aparelho você já não tem dose nenhuma. Né? E essas medições ambientais, como eu falei, comprovaram que a exposição é baixa, né, em todo o setor, o que não justificou que todo mundo, por exemplo, da UTENEL, da UCIM, começasse a usar dosímetros, né, para fazer essa monitoração. Então, isso é uma questão importante. Por outro lado, né, o pessoal que trabalha na hemodinâmica, que é o setor que de fato esses dosímetros têm doses, né, é um setor onde o pessoal, né, agora voltando aqui ao nosso slide, né, é recomendado o uso de óculos, né, o uso de óculos de todos os equipamentos de proteção, né, os aventais plumbíferos, os protetores de esteroide plumbíferos, os óculos plumbíferos, né, e na hemodinâmica atualmente a gente tem até os equipamentos de proteção coletivo lá, né. Então, nesse setor é o setor que de fato a gente tem medições aí de valores. Nos outros setores não, inclusive no centro cirúrgico, né, que é um local que o pessoal é monitorado por dosímetro, né, por usar o arco elétrico, mas que os dosímetros também não indicam leituras. Então, não indicam leituras, né, relevantes. Então, essa é a grande questão. Né? A gente tem que ter medo, mas também tem que ter um pouco de calma aí com as coisas que a gente alega, com as coisas que a gente se preocupa. Né? Deve ser lembrado que a colocação, localização da blindagem pode, na verdade, aumentar a dose, né? Ou menor envolvido na colocação. Monitoração individual. Como eu falei, todos os trabalhadores de área controlados devem portar dosímetros individuais, né? que eu falei. Todos os trabalhadores que manipulam fontes não seladas devem portar dosímetros individuais, não é muito o nosso caso atual.
O laboratório prestador de serviço de dosimetria deve ser autorizado, né? Tem um laboratório específico que faz a avaliação desses dosímetros. Os resultados devem ser entregues um mês após a troca do dosímetro. Controle das doses de investigação de limite anual e acumulado em 5 anos. Né? Então, uma monitoração individual. A gente tem vários dosímetros, né? Pessoal aí do raio-x, né? Olha que interessante aqui. Ainda não chegou no Brasil, mas a gente tem um dosímetro que, que mede ali bem próximo do cristalino, né? Para ver a exposição dos olhos. Bem interessante, quem sabe a gente consegue aí com o tempo, mas ainda não possui no Brasil, né? Pelos dados que eu achei aqui. Mas enfim, a gente tem esse aqui que é o dosímetro mesmo, né? Que eu mencionei antes. Aqui a gente tem uma foto dele. Que aí você coloca ali na sua roupa, na lapela, no caso ali até por fora dos protetores plumbíferos, né? Dos aventais plumbíferos. Ou seja, a radiação que aquela pessoa está recebendo ainda é dividida em algumas vezes, se eu não me engano, 10 vezes, para se saber qual é a exposição real do indivíduo, né? Então é importante a gente saber desse detalhe também. Mas os que existem a possibilidade de exposição estão sendo monitorados por dosímetros, né? E em geral, a maior parte desses dosímetros não indicam dose, né? Demonstrando que a gente não tem aí muitos profissionais expostos à radiação de uma forma crítica, né? A não ser a hemodinâmica, que é o nosso setor mais crítico dessa questão de radiação. Bom, e aqui eu só queria mostrar por fim, pessoal, a questão da área médica, né? Ser uma das que a gente mais tem o trabalho aí com radiações, né? Seguido de indústria, etc. Né? Só uma curiosidade mesmo aqui, né? Que a medicina acaba sendo um dos itens, um dos locais, né? Que mais se utiliza pela questão do tratamento. Mas a questão é isso, pessoal. O objetivo desse vídeo é mais nivelar um pouco o conhecimento sobre radiação, tirar um pouco o medo, né? Tem várias situações simples aí que a gente passa no dia a dia, como viajar de avião, que a gente já tem radiação muitas vezes maiores do que a gente recebe no nosso ambiente de trabalho. Mas ao mesmo tempo, falar que é necessário se proteger, é necessário aplicar os conceitos, né, de otimização, de distância da fonte, etc., né, de justificativa daquilo que você está utilizando, de fato. Que também vocês estão sendo cuidados, digamos assim, né? Quem existe a possibilidade de exposição está sendo monitorado por dosímetro. Aqueles locais que alegaram já a possibilidade de exposição foram monitorados ambientalmente, né? E se você não está sendo monitorado por dosímetro, você não tem uma exposição ou uma possibilidade de exposição razoável que justifique isso. E por fim também, né? Que eu não comento muito essa questão de periculosidade, no nosso vídeo de insalubridade e periculosidade, comento pouco, né? Apesar de que eu lembro que eu devo falar também dessa parte do raio-x móvel não gerar periculosidade, então isso já inibe vários setores aí que às vezes pensam que por ter um raio-x móvel ali, tirando radiografias ali, pode gerar um adicional diferenciado no seu setor, não é bem assim. É um adicional também específico, né? Que exige um contato, exige uma exposição à radiação. Né? E não vem ao caso para a maior parte dos setores assistenciais justamente por isso. Né? Inclusive até para o centro cirúrgico, né? Que não justifica do volume de cirurgias gerarem um contato que justifique esse adicional, leitura de dosímetros, etc. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Valeu e até mais. Qualquer dúvida, estamos aí.